Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos, amém? Evangelizar não é e não será nunca elaborar um conjunto de conceitos para tentar de alguma maneira convencer o outro de que nós estamos certos. Evangelizar é simplesmente apresentar uma pessoa, é apresentar a pessoa mais importante da nossa vida. É dizer, eu encontrei com o meu tudo, e aquilo que é meu tudo, aquele que é meu tudo, pode ser também o seu tudo. Eu encontrei com Cristo, e quero também apresentá-lo a você. Vamos conhecê-lo? Eu te convido a conhecer o Senhor que transformou a minha vida, e Ele pode transformar você. Isso é fazer missões, isso é evangelizar. E precisava e precisa ser algo tão natural. O texto que nós vamos olhar, estudar, meditar nessa noite, é um texto que nos desperta a essa realidade, que nos faz compreender que missões é algo que precisa ser natural na nossa caminhada. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de João, capítulo 1 ainda, a partir do versículo 35, João capítulo 1, a partir do versículo 35, esse é um texto narrativo e talvez seja um dos grandes textos narrativos que nos ajuda a compreender a respeito da evangelização. Talvez não há nenhum outro texto tão recheado de princípios em relação à evangelização como esse texto. Posso dizer, e é o tema da minha mensagem, esse texto é um manual de evangelismo. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra que foi lida possa ser explicada e entendida, e Teu Espírito possa aplicar esta palavra aos nossos corações, trazendo despertamento, ânimo, motivação,
Ó Deus, para cumprir o nosso papel, a nossa missão de compartilhar, de apresentar Cristo ao mundo, às pessoas, aqueles que estão próximos de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos desperte, Senhor, a sair da nossa zona de conforto, a sair, ó Deus, da nossa passividade, da zona de neutralidade, para muitas vezes se expor, mas para cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, como cristãos, como filhos do Senhor, como aqueles que já foram reconciliados pelo Teu Evangelho. Ó Deus, use as nossas vidas. Ó Deus, que possamos, após a mensagem, dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor, faça de nós um instrumento para a evangelização, para o compartilhar da Tua palavra. Ó Deus, isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é tão legal quando a gente descobre uma coisa nova, não é verdade? Quando a gente é impactado com uma novidade, a gente tem por naturalidade, por uma coisa, um impulso, pode ser um impulso emocional, de contar esta verdade para outras pessoas, não é verdade? A gente não tem isso naturalmente. Quando a gente assiste um filme maravilhoso, quando a gente assiste um filme que mexe com a gente, quando a gente lê um bom livro, quando um livro é algo que toca dentro do nosso coração, a gente quer de alguma forma presentear outras pessoas com um bom livro, quando a gente assiste uma série de televisão, ou quando a gente descobre que no mercado há um carro novo, ou quando a gente descobre uma técnica nova para desenvolver algum tipo de trabalho, nós temos por natureza a vontade de sair para compartilhar, para falar, para dizer para outras pessoas a respeito desse algo novo que nós descobrimos. É um impulso talvez natural, porque queremos que outras pessoas também experimentem aquilo que experimentamos, que outras pessoas também possam conhecer aquilo que conhecemos, para que outras pessoas possam também se sentir de alguma forma felizes com aquilo que nos fizeram felizes. Mas parece que a gente não consegue fazer esta mesma conexão, ou ter o mesmo comportamento e a mesma atitude quando se trata da maior verdade que nós conhecemos, da maior boa nova que nós poderíamos receber, a maior boa notícia que um dia chegou aos nossos ouvidos. Parece que nós vamos nos acostumando com o Evangelho, que o Evangelho parece não ser mais a grande notícia a ser compartilhada. Talvez por estarmos num tempo e uma geração onde milhares de anos esta mensagem já é compartilhada, e talvez isso faça com que a gente pense que não há mais novidade naquilo que a gente diz. Engano nosso. A boas novas sempre será boas novas. A mensagem que um dia transformou a nossa vida ainda é poderosa para transformar a vida de outras pessoas. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter convicção nisso. Me parece que hoje, nos nossos dias, a ciência evoluiu tanto, o desenvolvimento humano se desenvolveu tanto, que parece que nós encontramos boas ferramentas, boas notícias, bons métodos para compartilhar, para as pessoas resolverem os seus problemas.
E a gente vai então buscando soluções aqui e ali para resolver os nossos problemas do dia a dia. E de fato há bons métodos, e de fato há boas soluções, e de fato há desenvolvimento científico, tecnológico que melhora a nossa vida aqui, que melhora a nossa vida, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa família. De fato há estas coisas, mas nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia, nenhuma ciência, nenhuma tecnologia é capaz de trazer para nós a notícia que o Evangelho pode trazer ao coração humano. Porque o Evangelho é a mensagem poderosa de Deus para reconciliar o homem com o seu Criador. E não há como a criatura viver a melhor das vidas, o melhor dos mundos, de costas para o seu Criador. Portanto, um homem pode lutar e avançar. Isso só demonstra o Deus criativo e criador de todas as coisas. Quanto mais a humanidade cria, mais ela demonstra um Deus criativo e criador, porque nós somos um reflexo, uma imagem e semelhança do nosso Criador. Portanto, quanto mais a ciência avança, mais ela testemunha do Criador. É um grande engano o ser humano imaginar que quando o homem avança, ele prova que Deus não existe, ou ele prova que, ou ele decreta a morte de um Deus criado por uma religião. Não. Porque nada do que o ser humano possa desenvolver com as suas mãos é capaz de preencher o nosso coração, porque esse coração só pode ser preenchido por aquele que nos criou. Esse coração só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Portanto, ainda temos uma mensagem poderosa a compartilhar. O que eu espero à luz de um texto como esse é pedir ao Senhor que impacte ao coração da igreja, para que a igreja possa ser despertada a olhar de fato para Cristo, para entender Jesus, para compreender o que Ele pode fazer na vida do outro, aquilo que Ele já fez na nossa própria vida. Meu desejo e minha oração é que a mensagem como de hoje possa despertar você a ser um missionário. Não um missionário apenas para ir para outra cultura, para um outro país. Não um missionário apenas para deixar sua parentela e ir para alcançar um povo não alcançado. Mas a minha oração é que cada um de nós nos tornemos um missionário para ir até o próximo que está perdido, sem esperança, sem Deus, com uma vida no pecado. Alguém que não está reconciliado com o Senhor, que, portanto, está daqui e ali tentando encontrar resquício de felicidade. Esse alguém precisa de um missionário. Esse alguém precisa de você. E você tem aquilo que pode dar a ele a esperança da vida. Por isso, a minha oração é que um texto como esse possa nos encorajar a compartilhar da maior de todas as notícias, a compartilhar o maior de todos os nossos amores, a compartilhar da pessoa mais importante da nossa vida e da nossa história, Jesus Cristo. O texto mostra para nós que João, aquele que veio preparar o caminho, o último profeta antes de Cristo, estava gritando aos cantos
e para os seus discípulos que o Cordeiro de Deus havia chegado no mundo. Ele anunciou para a comitiva que veio saber se de fato ele era o profeta ou se ele era o Messias. Ele gritou e disse: não sou eu, mas entre nós já está o Cordeiro de Deus. O texto então começa, o verso 35, mostrando para nós que no dia seguinte, João então, novamente, ele olha para Cristo, ele vê Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, aqui, nesse texto que é narrativo, ele pode nos ensinar algo importante e precioso. Evangelizar, meus irmãos, é apontar para Cristo como o único caminho para nos reconciliar com Deus. O que João faz é dizer para o seu público, para os seus discípulos, para aqueles que seguiam João, o que João faz aqui é dizer: a salvação, a esperança, ela está em Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. Quando João grita: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisamos entender esta expressão de João dentro do contexto daquele tempo. E dentro daquela cultura, do contexto daquele tempo, o povo de Deus sabia que precisava do Cordeiro para perdão de pecados. O povo de Deus conhecia a lei que dizia, que ordenava, que mandava o povo ir até o sacerdote, levar o cordeiro, para que o cordeiro fosse sacrificado, para que ele então pudesse prestar culto a Deus, para que ele então pudesse ter o seu pecado perdoado e a ira de Deus pudesse ser apaziguada. Só que o sacrifício era feito seguidamente. Por quê? Nenhum animal, nenhum cordeiro, mesmo que sem mancha, mesmo que fosse puro, era suficiente para apaziguar a ira de Deus de uma forma definitiva. Por isso o cordeiro era apresentado seguidamente, apenas com uma demonstração, primeiro, da misericórdia e da paciência de Deus. Segundo, uma forma para apontar para aquele que viria, para apaziguar a ira de Deus e reconciliar o homem com seu Criador. Quando João então grita e diz: este é o Cordeiro de Deus, João está dizendo: chegou ao mundo aquele que pode nos reconciliar de uma forma definitiva. O que João está dizendo é: chegou ao mundo aquele que é o caminho, chegou ao mundo aquele que pode nos reconciliar, chegou ao mundo aquele que é o sacrifício oferecido pelo próprio Senhor, para que o homem possa ter os seus pecados perdoados e agora ele possa viver em paz com seu Criador. O que João então está dizendo é que a única esperança, o único caminho para a humanidade, o único caminho para qualquer pessoa, inclusive aquelas pessoas que aguardavam o Messias, inclusive aquelas pessoas que eram religiosas, a única esperança é Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso mostra para nós que ao único que pode nos reconciliar com Deus é Cristo. Por isso, evangelizar é apontar para Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Por isso, meus irmãos, evangelizar, por favor, tire isso da mente. Evangelizar não é compartilhar um prato de comida. Evangelizar não é fazer obra social. Tira isso da cabeça. Evangelizar não é visitar alguém doente apenas. Evangelizar não é dar comida ao pobre na rua. Isso não é evangelizar.
Porque quando nós achamos que evangelizar é dar o prato de comida, nós estamos dizendo que aquilo que podemos oferecer para aquele que está em condição de miséria é a comida. E a comida não é suficiente para tirá-lo desta situação. A comida não é o suficiente para reconciliá-lo com Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve, como cristãos, amar as pessoas e estender a mão de graça e misericórdia. Não é isso. Faça isso quanto você puder. Ame o seu próximo. Ajude as pessoas. A igreja pode ter um braço, uma dimensão, de alguma forma, para ajudar aqueles que precisam. O que eu estou dizendo é que nós não podemos confundir estas obras com evangelização. Sabe por quê? Porque se a gente coloca esse tipo de obra dentro da evangelização, sabe o que a gente está dizendo? Sabe o que a gente está fazendo no fundo? A gente está agindo com boa obra, não por causa da pessoa, mas por causa da nossa própria consciência. E aí a gente começa a fazer obra não por causa do outro, nem por causa de Deus, mas por causa de nós. Os irmãos compreendem? Nós não podemos deixar que a doutrina espírita nos influencie a fazer caridade. Caridade fazemos porque recebemos de Deus caridade. Amamos o próximo porque Deus nos amou. Não porque seremos abençoados além disso, não porque receberemos algo além daquilo que já recebemos de Deus. Fazer caridade é repartir aquilo que Deus já te deu. Não é dar para que você receba mais. Você compreende? Evangelizar é apontar para aquele que pode nos dar esperança, para aquele que pode nos reconciliar com Deus, para aquele que é o único caminho para a salvação. Evangelizar é dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio, morreu em nosso lugar, e nele podemos ter paz com Deus e vida eterna. Portanto, o que João está fazendo aqui é apontar para Cristo como o único caminho de reconciliação. Mas João ainda, ele nos ensina que com essa atitude nós devemos insistir, ser constante na evangelização. Evangelizar é constantemente apresentar Jesus às pessoas. O texto vai dizer que no dia seguinte, João olha para os seus discípulos, ele vê Jesus Cristo e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento que ele faz isso, o texto vai dizer que 2 dos seus discípulos resolvem seguir João. Veja o texto. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Olha que coisa interessante. João já havia dito antes, se você voltar um pouquinho, alguns versos, lá no verso 29, diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse a primeira vez que Jesus era o Cordeiro de Deus, a salvação, quantos discípulos seguiram a Cristo? O texto não diz. E é uma indicação que ninguém seguiu a Jesus. Mas no dia seguinte, João repetiu a mensagem. Ele disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João disse pela segunda vez, 2 discípulos seguiram a Jesus. O que nós podemos aprender com isso? É necessário, meus irmãos, haver uma paciência e uma constância na pregação do Evangelho. Nós queremos, às vezes, resultados imediatos. Às vezes nós pregamos para alguém, essa pessoa não abre o seu coração, essa pessoa não recebe o Evangelho, essa pessoa está endurecida para a mensagem, e simplesmente a gente lava as mãos e desiste.
Não é verdade? Mas o que João está nos ensinando é que nós precisamos constantemente falar de Jesus para aqueles que não têm Jesus. Quantas pessoas que você ama, que você já disse para Jesus, disse de Jesus, mas você desistiu de falar de Jesus? Espero que você saia daqui hoje despertado a voltar a falar para essas pessoas a respeito de Cristo. João, ele não se contentou em dizer uma única vez. Ele disse mais uma vez. Por isso, ano que vem, quando nós fizermos a cruzada evangelística novamente, espero que a gente visite muito mais pessoas que visitamos esse ano, porque espero visitar novamente todas as pessoas que visitamos esse ano. Porque não é porque ela não recebeu, não é porque ela agora não seguiu a Cristo que nós devemos desistir destas pessoas, mas devemos prosseguir em oração, em proclamação, em evangelização. Como diz J.C. Ryle, ele vai dizer, é necessário haver uma paciente constância na pregação e no ensino da verdade, se queremos ver o bem sendo realizado. Cristo deve ser apresentado continuamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história da graça divina deve ser contada repetidamente, linha após linha, preceito após preceito. É o gotejar contínuo que desgasta a pedra. Em nenhum lugar está escrito que a palavra efetuará o bem na primeira vez que for pregada. Não foi a primeira, mas a segunda proclamação de João Batista que levou André e o seu companheiro a seguir a Jesus. Por isso, João nos ensina que nós devemos ser constantes na evangelização. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Lembra quando Paulo ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco? O próprio Senhor aparece para Paulo. Mas no texto dá a entender que Deus já estava incomodando o coração de Paulo. E Paulo estava resistindo. E Deus incomodando o coração de Paulo. E Paulo estava resistindo. Até que chegou uma hora, seus olhos se abriram, seus joelhos se dobraram. E ele pôde reconhecer que Cristo é a única esperança da vida. Portanto, meus irmãos, precisamos insistir com aqueles que amamos na proclamação do Evangelho. Mas ainda, nós vamos ver no texto que a resposta à evangelização não é simplesmente acreditar, mas seguir a Jesus. O texto vai dizer o seguinte, do verso 37 a 39. Ouvindo-o dizer, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Olha que extraordinário! A resposta à evangelização não é simplesmente acreditar, mas seguir a Cristo. Responder à evangelização não pode nos movimentar apenas de levantar a mão, ou apenas dar uns passos até o altar. Mas a resposta da evangelização é seguir a Cristo. Não é dizer eu acredito e continuo vivendo, seguindo os meus passos, mas é dizer eu acredito e eu quero segui-lo, quero aprender mais dele, eu quero viver com ele, eu quero viver para ele. É necessário então responder seguindo a Jesus. Infelizmente, transformamos a resposta ao Evangelho um simples anotar de cartão. Você aceita Jesus? Aceito. Glória a Deus, salvo. Nome escrito no livro da vida, cartão marcado. Opa, beleza. Mais um, tirado da fila do inferno. Mas o cara continua vivendo, caminhando para o inferno. Ele continua da mesma forma que ele vivia antes. Jesus não transformou a sua vida.
ele continuou dando frutos da sua impiedade. O que ele era permaneceu. Não demonstrou em nenhum momento que de fato Cristo se tornou real, de fato que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele simplesmente anotou um cartão, ele simplesmente levantou uma mão, ele simplesmente disse: eu acredito. É por isso, meus irmãos, que encontramos muitas vezes pessoas nas filas, nos bancos das igrejas, assumindo posições de ministério, servindo a Deus, mas não tendo a mínima convicção do que faz, para que faz, por quem faz, quem é aquele que ele serve. Sabe por quê? Quando André ouviu: este é o Cordeiro de Deus, ele foi até Cristo e ele disse: aonde você está? Aonde você está hospedado? Eu quero estar com você. E Jesus: venha. E o texto vai dizer que ele passa das 4 horas da tarde até o final do dia na presença de Cristo. Eu fico imaginando as conversas, o bate-papo, o que ele pôde aprender com Cristo. Algo extraordinário aconteceu, porque ele saiu dali, ele foi direto encontrar com seu irmão e disse: eu encontrei o Messias. Se ele tinha alguma dúvida se Jesus de fato era o caminho, a dúvida acabou no momento que ele seguiu a Jesus e conheceu quem é Cristo. O grande problema é que nós nos decidimos por Jesus, mas não conhecemos o Jesus que nós nos decidimos. Por isso, a resposta do evangelismo é vir, seguir, conhecer a Cristo. Mas pastor, o André, lá do texto bíblico que você está lendo, ele encontrou com Jesus pessoalmente. Jesus estava ali, de carne e osso, de frente para ele. Ele foi lá e tomou um café com Jesus. A gente não tem essa possibilidade mais de tomar um café com Cristo. Como então poderemos saber quem é Ele? Como poderemos conhecê-lo? Como poderemos ouvir a respeito dEle para saber se de fato Ele é quem Ele diz que é? Meus irmãos, João vai dizer que Jesus é a palavra, que a palavra se encarnou. Não é verdade? Esta palavra que se fez carne voltou ao Pai, mas esta palavra continua sendo comunicada a nós. O texto de Hebreus, no capítulo 1, se você abrir, você vai ler o texto dizer assim, verso 1: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O texto diz que nos últimos dias Deus se revela a nós por Cristo Jesus e sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Ainda é possível tomar um café com Deus e ouvir de sua palavra, porque Deus deixou a sua palavra revelada a nós. Por isso não há desculpa de não conhecer a Jesus. A resposta para o evangelismo é seguir a Cristo e conhecê-lo mais e mais. Por isso, meus irmãos, a evangelização é um chamado para crer em Jesus. Não apenas de palavra, mas de coração, demonstrando em atitudes que seguimos o Mestre. André era um discípulo de João, mas precisava ser um discípulo de Jesus. E ele, então,
seguiu a Jesus. Isso é extraordinário. João era um habilidoso discipulador. Ele não fez discípulo para si, mas discípulos para Jesus. Sabe o que isso significa? Nesse sentido, não adianta apenas ser batista. Não adianta apenas ser calvinista. Não adianta ser apenas reformado. Não adianta ser membro de uma igreja se não for de Cristo. Não adianta ser da CIBA se não for de Cristo. Porque aquilo que ensinamos, aquilo que falamos, aquilo que acreditamos, aquilo que transmitimos para as pessoas, se não levar as pessoas a Cristo, nós fracassamos no nosso trabalho. Se toda a obra da igreja não for levar as pessoas a Jesus, nós fracassamos como igreja. Se a missão da igreja é promover ensino, é falar, é ensinar a respeito das coisas de Deus, e nós não conseguimos levar as pessoas a Cristo, então fracassamos. Porque, meus irmãos, nós precisamos levar as pessoas não apenas a acreditar, mas seguir a Cristo. Por isso, a nossa intenção é ensinar a respeito de Jesus, é abrir a palavra e compreender que a palavra é poderosa. É Deus falando conosco, é Deus nos apresentando o Filho de Deus, é Deus nos apresentando o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos segui-lo. E aí, quando isso acontece, não tem jeito. A nossa resposta ao seguir a Jesus é levar outras pessoas a Jesus. E aí a gente aprende então no texto que evangelizar é convidar outros a seguir a Jesus com você. Eu acho isso muito legal. O texto diz, lá no verso 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Olha que interessante. André, então, agora, seguindo a Jesus, ele vai até Pedro e diz, Pedro, eu encontrei o Messias, venha e vamos conhecê-lo. E os dois começam a seguir a Cristo. O texto diz que André ouviu o que João dissera. E o que o João disse? Ele é o Cordeiro de Deus. André ouviu a mensagem, seguiu Jesus e, ao encontrar Cristo, ele vai e apresenta o seu irmão aquilo que ele conheceu e chama Pedro, então, para seguir a Jesus. Evangelizar é convidar outros para seguir Jesus, juntamente conosco. Isso é extraordinário. Sabe por quê, meus irmãos? Lembra das coisas novas que a gente descobre? A gente quer compartilhar com o outro. Lembra as coisas novas? Quem nos impacta, a gente quer compartilhar com outros. Se você encontrou com Jesus, você encontrou com tudo. Você encontrou com a felicidade. Você encontrou com a esperança. Você encontrou com a paz. Você encontrou com o amor. Você encontrou com a misericórdia. Você encontrou com a graça. Você encontrou com o perdão. Você encontrou com tudo. Como alguém que se encontra com estas coisas não é capaz de compartilhar a outros? O que o mundo tenta buscar, o que o mundo tenta encontrar não são essas coisas. O mundo deseja paz. O mundo deseja o amor. O mundo deseja felicidade. O mundo deseja esperança. O mundo deseja perdão. Porque todo ser humano necessita destas coisas.
E nós encontramos isso tudo em uma pessoa. Como então não dizer para outros: venha conhecê-lo, porque nós conhecemos. Venha conhecê-lo, porque nós conhecemos Cristo, o Messias, aquele que veio e nos salvou. O que André faz é exatamente isso. O texto diz que ele corre para o seu irmão e diz: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Então veja, meus irmãos, não há problema, deixa eu te dizer, não há problema você virar para alguém e dizer assim: vamos lá na minha igreja, que minha igreja é bacana. Mas isso não é evangelização, porque o foco não deve estar na igreja. Perceba? Vamos lá na minha igreja porque ela é confortável, porque tem uma boa palavra ou uma boa música. Não, 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 não. Não é isso que nós devemos dizer às pessoas. Não é isso que nós devemos fazer. Não é esse convite que nós devemos dar às pessoas. Porque igrejas boas, lugares confortáveis, com boa apresentação, nós encontraremos em um monte de lugar. E talvez lugares melhores do que este aqui. Não é isso, não é esse o nosso diferencial. O diferencial não é a boa música, o diferencial não é a boa palavra, não é o ar-condicionado, não é o templo, nem são as pessoas. O diferencial tem que ser Cristo. Então o convite que nós devemos fazer às pessoas é: vamos conhecer a Cristo. E lá na igreja estão falando sobre Jesus. Vamos lá comigo, porque eu encontrei a esperança. E você vai lá na igreja e você vai ouvir a mesma mensagem que impactou o meu coração.